Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o senador Marcos Rogério apontou que o relatório a ser apresentado pela relatora, senadora Elisiane Gama, não terá qualquer valor. O senador questionou: qual a autoridade ética e moral de um relatório de quem assume uma posição de base do governo na condição de relatoria, de quem manda a chefe de gabinete se encontrar com testemunha-chave no âmbito de CPI e de uma CPI que escolhe não ouvir o comandante da Força Nacional com todas as informações e as evidências de que dispomos, sendo parte central nesse processo investigativo? Indago: qual o valor moral, qual o valor ético, qual a autoridade de um relatório produzido no âmbito dessas circunstâncias? Marcos Rogério ironizou o comportamento dos lulistas na CPMI, apontando que reclamam de uma decisão do ministro André Mendonça que os desagrada, mas não reclamam de interferências quando o resultado lhes interessa. Ele comparou: os governistas que aqui estão e lamentam e reclamam e brigam não fizeram a mesma coisa quando o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, num canetaço, impediu a vinda de Rui Costa à CPI do MST. E aí eu pergunto: 2 pesos e 2 medidas? Ao divulgar o vídeo, o senador disse: senador Marcos Rogério critica a parcialidade da relatora e diz que tudo caminha para a apresentação de um relatório contaminado, completamente parcial. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre muitas outras. Para esses subcidadãos, não há direitos humanos, garantias fundamentais ou devido processo legal. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 26 meses de trabalho do jornal está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Também quero fazer um esclarecimento depois, presidente. Por favor, deputado senador. Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela postura de defesa desta CPMI, inclusive quando faz sobre a relatora. Não se aplica impedimento ou suspeição, obviamente, em processo político. E CPI é um processo político, de controle político da administração. Assiste razão a Vossa Excelência. Agora, qual a autoridade ética e moral de um relatório de quem assume uma posição de base de governo na condição de relatoria, de quem manda chefe de gabinete se encontrar com testemunha-chave no âmbito de CPI, e de uma CPI que escolhe não ouvir o comandante da Força Nacional com todas as informações e as evidências que dispomos, sendo parte central nesse processo investigativo. Indago: qual o valor moral,
qual o valor ético, qual a autoridade de um relatório produzido no âmbito destas circunstâncias. Então, ao passo que concordo com Vossa Excelência quando afasta qualquer tentativa, provocação quanto a impedimento ou suspeição da relatora, assiste razão a Vossa Excelência. Como assiste razão também a esses membros da CPI questionar a autoridade do produzido a partir das circunstâncias que verificamos. Senhor presidente, eu concordo também com Vossa Excelência quando faz a defesa dessa CPI contra atos, decisões do Poder Judiciário que extrapolam os limites da separação de poderes. Embora, no caso concreto de hoje, me parece ser o caso de fuga de objeto, CPI tem fato determinado, prazo determinado, obrigações próprias e instrumentos próprios. Agora, eu não vejo esta mesma base governista no âmbito dessa CPI que questiona a decisão do ministro André, e quero dizer, acho que não contribui com a discussão no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito esse tipo de decisão. Assiste razão a Vossa Excelência. Mas os governistas que aqui estão e lamentam e reclamam e brigam, não fizeram a mesma coisa quando o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, num canetaço, impediu a vinda de Rui Costa à CPI do MST. Aí eu pergunto, 2 pesos e 2 medidas? Então, com todo respeito, reitero, Vossa Excelência tem razão quando defende o papel dessa CPI e, às vezes, mesmo discordando, mas eu defendo a mesma coisa. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele tem que tirar um entendimento uniforme em relação a isso. Embora a decisão do ministro André esteja lastreada em precedentes do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que essa é uma questão que o Supremo Tribunal Federal tem que decidir de maneira uniforme para não fazer isso dentro da visão de um ministro de um jeito e de outro ministro de outro jeito. Isso não contribui para o processo político investigativo que cabe a uma CPMI. Mas cumprimento Vossa Excelência pela postura firme que tem sempre na defesa do papel de uma CPI como essa e da autoridade do Parlamento. Muito obrigado, senador. Para consignar, já que Vossa Excelência está abordando esse assunto, eu acho que é oportuno, e agora há pouco Vossa Excelência, quando falou da questão de repente, apagar mensagens, Vossa Excelência tem razão, mas apenas para uma reflexão nossa. Quando se trata de uma situação em que há um crime praticado e que o personagem do telefone tem informações que poderão ser objeto da investigação que já está em curso, o desfazimento dessas mensagens naquele momento não é uma opção. A preservação de provas numa situação como essa é obrigação de quem as tem. É diferente de alguém que não está no bojo de nenhuma investigação ou envolvido em qualquer ato, fato que esteja sendo objeto de investigação. Então, apenas para consignar isso, para que não fique no âmbito dessa CPI aqui uma defesa de que a destruição de provas num ambiente como esse é algo regular e corriqueiro. Apenas essa observação. Muito obrigado, senador. Com a palavra... Obrigado, presidente. Presidente, eu fiz questão de vir aqui hoje porque eu tive a oportunidade de assistir um pouco do voto do ministro Alexandre de Moraes, que condenou a 17 anos o primeiro julgado pelos atos do 8 de janeiro. Eu confesso que eu tenho a formação em direito, mas eu jamais teria coragem de escrever aquilo ou de defender aquilo que o ministro Alexandre de Moraes defendeu. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está acima de tudo que a gente possa imaginar no nosso mundo aqui, na planície, como diz. Mas aquele voto foi de uma, vamos dizer assim, de uma ilação. Eu não sei, presidente,
Onde é que ele estava com a cabeça? Ou ele acha que alguém acredita naquilo que ele falou. Eu nunca vi aberração tão grande. E aqui eu quero dar os parabéns ao meu amigo, que foi meu colega, foi juiz auditor quando eu estava na ativa, o nosso doutor Sebastião Coelho, que teve a coragem de dizer o que milhões de brasileiros gostariam de dizer aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso fica aqui o meu elogio para o ministro Sebastião Coelho, que teve a coragem de, na frente de todos eles, dizer que eles, os ministros, são as pessoas mais odiadas do Brasil. Tem que ter muita coragem para chegar na Corte Suprema e dizer tais palavras. Fica aqui o meu registro e que conste nos anais da casa e na Voz do Brasil. Obrigado.